Cálcio caseiro barato, após os 50, 60, 70 anos. Como fazer e quando tomar passo a passo completo para a saúde do idoso. Você pode estar enfraquecendo seus ossos todos os dias sem perceber. E o pior, esse enfraquecimento não dói no começo. Ele se esconde, avança em silêncio, até que um tropeço bobo na cozinha vira uma queda séria. E então, a vida muda completamente. O que muitas pessoas acima dos 60 anos não sabem é que a fragilidade óssea não é apenas uma questão de idade. Ela está diretamente ligada ao modo como você se alimenta, ao tipo de cálcio que consome e, principalmente, à forma como o seu corpo absorve esse cálcio. Nos últimos anos, acompanhei dezenas de pacientes que tinham em comum o mesmo problema: dores nas articulações, perda de mobilidade, sensação de fraqueza. Muitos confiavam nos suplementos caros que compravam nas farmácias. Mas, para a maioria deles, os resultados eram frustrantes. Isso porque o segredo não está apenas em tomar cálcio. Está em entender como o corpo realmente utiliza esse mineral essencial. Hoje, você vai descobrir um passo a passo simples e poderoso para preparar um cálcio caseiro, natural, altamente absorvível e acessível. Uma receita segura, usada por gerações passadas e agora confirmada pela ciência. E mais do que isso, você vai conhecer 4 alternativas naturais, eficazes e fáceis de encontrar, que ajudam a proteger os ossos, aliviar dores e fortalecer a sua estrutura de dentro para fora. Comente aqui nos comentários de qual cidade você está falando e escreva também: minha saúde é prioridade. Isso mostra que você está comprometido com o que mais importa nesta fase da vida. A sua base precisa estar forte, seus ossos são o seu alicerce, e hoje você vai aprender a cuidar deles como merece. O inimigo invisível. A fragilidade óssea silenciosa. A maioria das pessoas só descobre que seus ossos estão fracos depois que algo acontece. Um tombo, uma fratura, uma dor que nunca esteve ali antes. E, de repente, o corpo que parecia firme começa a mostrar sinais de que já não aguenta tanto. Foi o que aconteceu com Dona Lúcia, uma paciente de 69 anos. Ela sempre foi ativa, cuidava da casa, subia escadas com facilidade, até que, numa manhã comum, escorregou no banheiro e quebrou o quadril. A fratura foi grave. Precisou de cirurgia, fisioterapia e meses de recuperação. Mas o mais difícil, segundo ela, não foi a dor física. Foi a perda da liberdade, a sensação de depender dos outros até para tomar banho. Ela me disse com os olhos marejados: se eu soubesse que meus ossos estavam tão frágeis, teria feito alguma coisa antes. A fragilidade óssea é sorrateira. Não dá aviso, e por isso é tão perigosa. Depois dos 50 anos, a densidade óssea começa a diminuir de forma mais acelerada, principalmente nas mulheres. A estrutura que sustenta o corpo começa a se tornar porosa, quebradiça, vulnerável. E sem os cuidados certos, esse processo só piora. Mas há um ponto ainda mais importante. Muitos acreditam que a osteoporose é inevitável com a idade. Isso não é verdade. Ela pode ser prevenida, desacelerada e até revertida com atitudes simples, consistentes e naturais. Alimentação adequada, exposição ao sol, atividade física e, principalmente, fontes corretas de cálcio e nutrientes que fortalecem os ossos. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio prevê o perigo e se protege. Não é preciso esperar uma queda ou uma fratura para começar a cuidar da saúde óssea. A prevenção começa com o conhecimento e continua com a ação. Quando você entende que os ossos são a base de tudo, cada escolha alimentar deixa de ser apenas uma refeição. Passa a ser um investimento na sua liberdade, no seu equilíbrio e na sua dignidade.
E é por isso que, a partir de agora, cada detalhe que você aprender pode ser o que vai evitar um problema futuro. Um problema que, com sabedoria, pode ser evitado antes mesmo de começar. O segredo do cálcio caseiro poderoso. Como fazer, quando tomar e por que funciona. Existe um erro muito comum que vejo acontecer com frequência entre os meus pacientes. A ideia de que basta tomar cálcio e tudo estará resolvido. Muitos chegam com potes e mais potes de suplementos que compraram por indicação de amigos ou por campanhas da televisão. Mas o que eles não sabem é que, sem os nutrientes certos acompanhando esse cálcio, o corpo simplesmente não sabe o que fazer com ele. Em vez de ir para os ossos, ele pode se acumular nas articulações, nos rins ou até nas artérias, criando outros problemas. O corpo não trabalha com ingredientes isolados. Ele precisa de equilíbrio. Para que o cálcio seja realmente aproveitado, ele precisa estar junto de nutrientes como magnésio, vitamina D e vitamina K. Sem isso, o que era para fortalecer pode enfraquecer ainda mais. Mas existe uma solução simples, segura e comprovada pela ciência. O cálcio caseiro, feito com casca de ovo e suco de limão. E aqui vai o passo a passo. Primeiro, você vai precisar de cascas de ovos bem limpas. O ideal é que elas sejam lavadas com cuidado, fervidas por alguns minutos para eliminar qualquer bactéria e depois secas completamente. Em seguida, triture essas cascas até que virem um pó bem fino. Isso pode ser feito com um liquidificador potente ou um moedor de café. Guarde esse pó num pote limpo e seco. Agora, a mágica acontece quando você junta esse pó com suco de limão fresco. A reação do ácido do limão com o carbonato de cálcio da casca transforma o mineral em uma forma muito mais absorvível para o organismo. Basta colocar uma colher de chá do pó de casca de ovo em um copo e adicionar o suco de meio limão. Deixe essa mistura repousar por alguns minutos. Mexa bem e beba em seguida. A melhor hora para consumir esse cálcio é logo após uma refeição principal. Isso ajuda o corpo a absorver melhor o nutriente, já que o sistema digestivo estará ativo. Além disso, se puder tomar um pouco de sol durante o dia, seu corpo vai produzir a vitamina D de forma natural, potencializando ainda mais os efeitos. Um dos meus pacientes, Carlos, de 71 anos, chegou com dores constantes na lombar e nos joelhos. Ele já havia tentado vários medicamentos e suplementos caros, mas sem sucesso. Após algumas semanas usando essa receita simples, aliada a pequenas mudanças na alimentação, ele relatou uma melhora nítida nas dores e uma sensação de mais firmeza ao caminhar. Ele mesmo disse que não imaginava que algo tão acessível poderia fazer tanta diferença. A ciência já comprovou que a casca de ovo é uma das fontes mais ricas de cálcio biodisponível. Além disso, ela também contém pequenas quantidades de outros minerais importantes, como fósforo, magnésio e colágeno natural. É como se a própria natureza tivesse preparado um pacote completo para a saúde dos ossos, escondido dentro de algo que muitos jogam fora sem pensar. Essa receita é muito mais do que uma alternativa barata. Ela representa o resgate de um conhecimento antigo, validado pela ciência moderna, e é uma prova de que não é preciso gastar fortunas para cuidar do corpo. Basta ter sabedoria. Se você está decidido a cuidar dos seus ossos de verdade e quer uma rotina prática para aplicar isso no seu dia a dia, acesse o nosso guia de receitas para não ficar doente. Nele, você vai encontrar combinações de alimentos, estratégias naturais e preparos simples que ajudam a fortalecer sua base, aumentar sua energia e restaurar a saúde de dentro para fora. O link está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Um guia feito para quem quer viver com autonomia e dignidade. Agora que você conhece esse segredo,
Tudo o que você precisa é colocar em prática. O que vem a seguir só vai reforçar ainda mais o seu caminho para uma vida com menos dores e mais liberdade. 4 alternativas naturais com cálcio biodisponível. Mesmo com a simplicidade do cálcio caseiro, alguns pacientes preferem outras opções por questão de gosto, rotina ou praticidade. E a boa notícia é que a natureza oferece alternativas poderosas, acessíveis e ricas em cálcio biodisponível, aquele que o corpo realmente consegue aproveitar. A primeira delas é a Ora Pronobis. Essa planta, considerada um superalimento, tem um dos teores mais altos de cálcio entre os vegetais. Além disso, é rica em proteínas, ferro e fibras. Pode ser refogada, usada em sopas ou sucos verdes. Muitos idosos que começaram a incluir essa folha no dia a dia relataram melhora nas dores musculares e articulares em poucas semanas. Outra alternativa valiosa são as sementes de gergelim. Pequenas, mas extremamente nutritivas, elas concentram mais cálcio do que o leite de vaca, grama por grama. Podem ser salpicadas sobre saladas, misturadas ao arroz, à vitamina ou até consumidas como tahine, uma pasta muito comum na culinária do Oriente Médio. O gergelim também oferece gorduras boas que ajudam na absorção dos minerais. A terceira fonte natural é a couve. Seja refogada, crua ou em suco, a couve é um dos vegetais mais completos para quem deseja fortalecer os ossos. Rica em cálcio e magnésio, também auxilia na desintoxicação do fígado, melhora o intestino e reduz inflamações. Muitos pacientes relatam mais energia e leveza após incluírem esse vegetal regularmente na alimentação. Por fim, o chá de alfafa. Pouco conhecido por alguns, esse chá é uma excelente opção para quem deseja uma bebida funcional, com propriedades remineralizantes. Ele contém cálcio, magnésio, ferro e vitamina K, que auxilia diretamente na fixação do cálcio nos ossos. Pode ser preparado com uma colher de sopa da planta seca para cada xícara de água fervente. O sabor é leve e seu uso pode ser alternado com outras infusões. Essas 4 opções não são apenas substitutos. Elas podem complementar a receita caseira, diversificando a alimentação e tornando o processo de fortalecimento mais prazeroso e natural. Cada uma dessas fontes vegetais atua de forma integrada no organismo, oferecendo não apenas cálcio, mas também antioxidantes, vitaminas e compostos anti-inflamatórios. Escolher alimentos que curam é um ato de cuidado com o corpo e de sabedoria com a vida. E, entre essas alternativas, sempre há uma que se encaixa no seu dia a dia. Se alguma dessas já faz parte da sua rotina, compartilhe aqui nos comentários. Se não, diga qual delas você ficou com vontade de experimentar primeiro. A troca de experiências fortalece essa caminhada. História real. Seu Pedro voltou a andar sem dor. Entre tantos casos que acompanhei ao longo dos anos, o de seu Pedro me marcou de maneira especial. Aos 74 anos, ele chegou com um olhar abatido e passos lentos. Contou que as dores nos joelhos haviam se tornado constantes, o impedindo de caminhar até a padaria, algo que ele fazia todas as manhãs. Disse que sentia como se estivesse perdendo a si mesmo pouco a pouco. A avaliação mostrou o que eu já suspeitava: falta de cálcio, alimentação pobre em nutrientes e o início de uma perda muscular significativa. Ele já havia tentado analgésicos, anti-inflamatórios e suplementos, mas sem mudanças reais. Conversamos sobre o cálcio natural e a força dos alimentos vivos. Ele decidiu seguir com disciplina o protocolo simples que incluía a receita caseira com casca de ovo e limão, a inclusão diária de couve refogada e uma caminhada leve, mesmo que fosse dentro de casa.
Em poucas semanas, seu Pedro voltou ao consultório com outro semblante. As dores haviam diminuído, os passos estavam mais firmes e, com um sorriso no rosto, disse que voltou a levar o neto até o ponto de ônibus. Aquilo, para ele, era mais do que uma melhora física. Era um retorno à vida que havia começado a escapar. Quando a dor diminui, o ânimo volta. E quando o corpo responde a algo tão simples e natural, a confiança cresce. A recuperação de seu Pedro não foi apenas uma questão de cálcio. Foi uma mudança de postura, uma decisão de cuidar do corpo com aquilo que realmente funciona. A saúde do idoso não depende de fórmulas mágicas. Depende de constância, de escolhas conscientes e do resgate daquilo que a natureza oferece com abundância. E quando o corpo volta a responder, até a esperança ganha força. Seu Pedro me ensinou que não importa a idade. O que importa é não desistir da vida enquanto ela pulsa no peito. O que você deve evitar, agora para não prejudicar seus ossos? A recuperação de seu Pedro foi possível porque, além de incluir os alimentos certos, ele também precisou eliminar alguns hábitos que estavam sabotando a própria saúde. E é aqui que muitas pessoas falham. Não adianta colocar o que é bom para dentro se ao mesmo tempo continua entrando aquilo que destrói por dentro. Um dos maiores inimigos silenciosos da saúde óssea é o consumo excessivo de refrigerantes. Eles são ricos em ácido fosfórico, que interfere diretamente na absorção do cálcio e contribui para a desmineralização dos ossos. Para quem já tem fragilidade, esse tipo de bebida é um verdadeiro veneno. Os alimentos ultraprocessados também merecem atenção. Embutidos, biscoitos recheados, pratos prontos congelados, tudo isso está carregado de sódio, conservantes e aditivos químicos que inflamam o organismo e dificultam a absorção de minerais importantes. Além disso, esses produtos geram um efeito acumulativo que compromete a saúde como um todo. Outro fator muitas vezes negligenciado é o excesso de sal e de cafeína. O sal em excesso aumenta a excreção de cálcio pela urina, enquanto a cafeína, quando consumida em grande quantidade, reduz a absorção do cálcio no intestino. Isso significa que o café pode continuar fazendo parte da rotina, mas com moderação e sempre acompanhado de uma alimentação equilibrada. Evitar esses sabotadores é um passo decisivo, porque tão importante quanto saber o que colocar no prato é ter a coragem de retirar o que faz mal. E quando essa escolha é feita com consciência, o corpo responde com leveza, equilíbrio e vitalidade. É um ajuste silencioso, mas com impacto profundo. E quando ele acontece, até os ossos agradecem. Como cuidar do corpo sem gastar muito. Muita gente ainda acredita que cuidar da saúde exige dinheiro, planos caros e produtos difíceis de encontrar. Mas a verdade é que a base da recuperação está nos pequenos gestos diários. O que transforma o corpo não é o preço de um remédio, mas a sabedoria com que se vive. Os alimentos mais ricos em nutrientes quase sempre vêm da terra, da feira, da simplicidade. Folhas verdes, sementes, raízes e chás têm um poder que nenhuma embalagem industrial consegue reproduzir. E quando esses ingredientes se tornam parte da rotina, o corpo começa a reagir. Vejo com frequência idosos que, com uma renda limitada, conseguem melhorar a saúde apenas reorganizando o que comem, trocando o que inflama por aquilo que fortalece. São mudanças pequenas que geram efeitos profundos. Trocar o pão branco pela mandioca, a margarina pela gordura do coco, o refrigerante por uma água com limão. Se o que você procura é um caminho prático, realista e eficiente para transformar sua saúde sem complicações, o nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui para isso.
Ele reúne receitas naturais, combinações estratégicas de alimentos e orientações simples para quem quer cuidar do corpo com sabedoria. O link está logo abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse guia pode ser o início de uma nova forma de viver, com mais força, mais equilíbrio e menos sofrimento. Porque quando se planta saúde com consciência, não há idade que impeça a colheita de uma vida melhor. Muitos esperam por uma fórmula milagrosa, quando a resposta sempre esteve ali, nas coisas simples que a natureza oferece. E quando se escolhe esse caminho, a recompensa não é só física. É emocional, espiritual e profunda, porque cuidar do corpo é também honrar a própria existência. Se você chegou até aqui, é porque decidiu valorizar o que realmente importa. Então me diga de onde você está assistindo e escreva aqui nos comentários: minha saúde é prioridade. A sua experiência pode motivar outros a começarem também. Você não precisa ser perfeito, nem mudar tudo de uma vez. Basta começar. Um passo consciente, uma receita nova, uma decisão de retirar o que faz mal e incluir o que cura. Como diz a palavra, o corpo é o templo do espírito. E quando esse templo é cuidado com sabedoria, até a alma encontra descanso. Que esta jornada de fortalecimento continue, com fé, ação e entendimento. Que sua base esteja firme, que seu coração esteja leve e que a vida continue sendo vivida com plenitude, um dia de cada vez.